A água está novamente racionada em Brodowski, mas desta vez por conta da substituição do bombeador do poço que fica no Distrito Industrial. Um transtorno para mais de 25 mil habitantes. Sem recursos para investir em melhorias, o serviço pode ser concedido à iniciativa privada. O que muita gente temia aconteceu de novo. Moradores de Brodowski ficam 18 horas por dia sem água. O racionamento começou no último domingo por conta da troca de uma bomba em um dos poços que abastece o município. Um pesadelo para Ana Cláudia. Na casa dela, a piscina se transformou em reservatório e esse equipamento leva a água para a caixa na tentativa de amenizar os transtornos para a família. Minha louça está tudo suja, minha roupa está suja, a roupa de serviço do meu marido eu tive que levar para casa de uma amiga minha para poder lavar, porque sem condições de deixar ele sem a roupa de serviço. Eu falo que isso daí é uma série, não é mais uma novela. A gente já está na milésima temporada desse negócio e não vai terminar, pelo visto. O problema de desabastecimento em Brodowski é recorrente, tanto que esse é o segundo racionamento feito na cidade esse ano. O primeiro, em janeiro, incomum para a época devido ao volume de chuvas, foi adotado após 2 poços paralisarem por causa do rebaixamento do aquífero Guarani. A Câmara chegou a montar uma comissão de estudos para avaliar as constantes falhas e o tratamento de esgoto. Segundo esse vereador, todas as soluções apresentadas esbarram na falta de recursos. O SAEB tem um déficit anual de 6 milhões de reais. Nós temos fiscalizado as despesas do SAEB, cobrado do prefeito algo concreto para se resolver esse problema e não algo paliativo para resolver durante um pequeno período, que é o que está acontecendo. Praticamente de 6 em 6 meses tem uma queda de bomba aqui em Brodowski que a população sofre por semanas, até meses, por essa falta de água. No meu ver, para resolver esse problema de água, tem que tirar o político de dentro do SAEB, passar para a iniciativa privada, alguma outra forma, e não deixar os políticos tomando conta. Opinião compartilhada por esse outro vereador, também integrante da Comissão de Saneamento. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto ainda acumula dívidas milionárias. Uma delas, com a Companhia de Energia Elétrica, chega aos 15 milhões. Você imagina que a cada 2 anos que o SAEB não pague a conta de energia, nós acumulamos 15 milhões. Nós estamos pagando de juros um poço artesiano novo a cada 2 anos. Isso nenhuma empresa, principalmente se fosse privada, conseguiria. Infelizmente, ela só se mantém porque é uma empresa pública. O superintendente do departamento reconhece as falhas no serviço e não descarta novos racionamentos, principalmente durante essa época de estiagem. Mas justifica que os custos operacionais subiram demais, enquanto a autarquia perdeu receitas significativas. Fora essas perdas de receitas, o SAEB, o atual valor da tarifa que é cobrado hoje, não supre a necessidade de custo, não supre o custo da autarquia. Porque o nosso custo de captação é muito alto por ser poços profundos, né? Então a gente tem um custo aí só de energia elétrica de cada poço em torno de R$300 mil ao mês. Então, é um custo muito alto operacional para uma tarifa que não supre a necessidade. Dalisson também afirma que o SAEB não tem condições de investir em melhorias no saneamento básico do município e que a Prefeitura estuda, sim, a terceirização. A princípio, a concessão seria por 30 anos e a empresa gestora seria obrigada a aplicar recursos em torno de R$70 milhões. O grande problema da cidade de Brodowski é a falta de distribuição de água. A quantidade de água a gente tem suficiente até de sobra, produzida pelos poços. Só que a gente não consegue fazer, como as redes são muito antigas e as redes são mal distribuídas, a gente não consegue fazer a distribuição com perfeição. Então, onde acaba, a simples quebra de um poço acaba prejudicando quase metade da cidade. Ximene Osório, de Brodowski, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaisa Pinheiro traz outras informações para a gente. Thaisa. André, a gente viu aí que mais uma vez a população paga e paga caro por esse descaso. A gente vai continuar falando sobre esse assunto agora com o advogado doutor Jean Alves. Bom, doutor, novamente nós voltamos a falar aí de falta de água em Brodowski. Já está mais do que claro que o Departamento Autônomo de Água oferece um serviço bem aquém do esperado, doutor. Boa tarde.
Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, André, ao telespectador do Jornal da Clube. Sem dúvida, Thaisa. No saneamento básico, especificamente na sua vertente do oferecimento de água à população, tem uma natureza essencial. O que isso significa, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista democrático? Significa que esse serviço jamais pode faltar à população. Nem mesmo diante de catástrofes, nós temos que ter a intervenção da administração pública local, especificamente do Poder Executivo, a fim de fornecer água 24 horas por dia à sua população. E já é o segundo racionamento esse ano na cidade e o superintendente do departamento já confirma que pode faltar água em outras ocasiões. É um descaso com bem tão essencial, né? Sim, essa é uma situação inadmissível e emergencial. Diante de situações emergenciais como essa, nós temos que ter a intervenção do Ministério Público a fim de provocar o Poder Judiciário para que o Poder Executivo encontre uma forma, nem que se for a título de exemplo, como acontece em Ribeirão Preto em alguns bairros, com a contratação de caminhões de água e fornecimento diário a essa população. Ou seja, a população de Brodowski não pode ficar mais sem água, nem mesmo um dia. Bom, a gente mostrou na matéria também, doutor, que o SAEB tem um déficit anual de 6 milhões de reais e as dívidas só aumentam. Passou da hora de realmente pensar em concessão de serviço? Boa pergunta, sem dúvida. Salvo o melhor juízo, a criação é de 2004 e desde o ano de 2005, 2007, 2009, sempre com matérias do Jornal da Clube, estamos demonstrando a ineficiência desta gestão. E num estudo de minha participação, inclusive na Universidade Estadual de São Paulo, nós demonstramos que dificilmente esses pequenos municípios têm condição de oferecer esse serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto de forma autônoma. Ou seja, é preciso e já passou da hora de conceder esse serviço à iniciativa privada. Nós temos diversas empresas especializadas com bons índices de eficiência e somente a título de exemplo, a Sabesp, que é a prestadora de serviço com maior índice aqui no estado de São Paulo e que fornece com muita eficiência a todos os municípios. E a população precisa entender que entregar o serviço à iniciativa privada é a única saída nesse momento. Sim, sem dúvida. Muitas vezes a população pensa, que tudo aquilo que a administração pública faz de forma direta é o melhor serviço. Só que não é. A gestão descentralizada e justamente o oferecimento de serviços que a administração não está sendo eficiente é a melhor saída. É importante também, Thaisa, contarmos com a regulação setorial externa. Ou seja, já a lei do saneamento básico previa que todo município tem que ter uma agência reguladora. A agência reguladora não só fiscalizará os serviços daquele que está prestando, como também imporá sanções diante de ineficiência. E os próprios vereadores conhecem de perto o problema que a população enfrenta. É hora de apoiar qualquer mudança que garanta o abastecimento nas casas? Não só apoiar, o apoio é ineficiente em Brodowski. Tem que ter uma participação mais ativa do Poder Legislativo, provocando o Ministério Público, fazendo criações de leis emergenciais, a fim de que essa situação seja sanada o mais rápido possível e de que essa população não fique carente de um serviço tão esperado, tão primordial como é o fornecimento de água. Ok, Jean Alves, obrigada pela sua participação então no Jornal da Clube e eu volto daqui a pouco com as últimas informações. André. Combinado, Thaís. Até daqui a pouco então.